Eu tive o privilégio de admirar minha mãe pelo que ela era, não só fora, mas o que ela era dentro de casa. Quando você anda com alguém, quando você fica muito próximo de alguém, você começa a copiar, começa a parecer com essa pessoa. E por incrível que pareça, eu não andei com Silene, eu andei com Deus. Onde a gente anda, aqui na fazenda, tem lugares aqui que só nós da família sabemos, no meio do mato. Até hoje tem um círculo no meio da mata que ela saía de madrugada para orar. Orava. E assim, Silene foi uma mulher de oração. Se eu posso dizer que na Bíblia existem pessoas que a gente se espelha, que a gente admira, que a gente tem como exemplo, a pessoa que eu tenho como exemplo, por incrível que pareça, não está escrita na Bíblia. Foi minha mãe. Tá e não está escrito, né? Porque eu andei com o próprio Jesus aqui, tive o privilégio por 37 anos quase. Faltou menos de um mês para completar os 37 anos. Minha mãe foi literalmente uma mulher segundo o coração de Deus, não tenho dúvida. O único medo da minha mãe, acredito que seja não ver os filhos salvos. Esse era o único medo dela. Ela, se ela, se ela queria ter uma certeza na vida, seria da salvação dos filhos, da família dela. Essa era o medo dela de ir pro céu e não encontrar com os filhos. Acho que esse era o único medo dela. Filhos que eu digo se resume também ao meu pai, meus tios, família, minha família como um todo. Mas a salvação da família era o maior objetivo dela. A vida da minha mãe foi pautada em duas coisas: educação física e educação espiritual. Mais nada, mais nada. Minha mãe não se importava com qualquer outra coisa. Isso para ela era primordial. Então, se ela tinha medo, era de não ter a família dela junto com ela na eternidade. Herança são coisas que alguém pode deixar para outras pessoas. O legado é alguma coisa que alguém deixa na outra pessoa. A marca, que é aquilo que é de bom. E acredito que mulher tem um dos maiores sentimentos mais puros. Talvez o sentimento que mais se aproxima de Deus. Por um filho. E a mulher tem esse dom, uma mulher virtuosa, uma mulher de valor, uma mulher que carrega Deus, ela vai deixar, não herança, mas ela vai deixar uma cicatriz, uma marca, um selo de perpetuar aquilo que é bom. E isso é legado. Perpetuar aquilo de bom que alguém faz. Se você dá continuidade, se você continua fazendo o que há de bom em alguém, isso é legado, né? Você dar continuidade a algo de bom. Legado bom. Acredito que ela falaria para essas pessoas: ande com Deus, que você vai deixar uma marca incalculável na vida de cada pessoa, e isso vai se perpetuar por muito, muito tempo. Difícil você escolher uma coisa dentre tantas virtudes, qualidades que minha mãe deixou. Mas se eu invejo uma delas,
sem dúvida nenhuma, a forma como ela andava com Deus, a forma de ser cristã. Isso, quando você entende que basta Deus, o restante é complemento, então eu quero ser cristão como ela foi. Eu queria ser um cristão como ela foi. Se eu tiver um pouco da fé dela, alguns dias atrás uma pessoa me perguntou, e aí, como é que você se sente? Não tem como ficar feliz, óbvio. Mas também não tem como ficar triste. Se a gente que é cristão almeja uma vida futura num lugar onde não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento, a gente não tem como ficar triste sabendo que a pessoa que você ama hoje está salva, está apenas descansando, aguardando a segunda vinda de Cristo, conforme diz a Bíblia. Mas a gente fica triste momentaneamente por não estar com ela, mas a gente fica feliz porque o objetivo dela foi alcançado. Ela andou com Cristo. E eu sou um privilegiado, assim como o povo de Israel foi um dia. Só de você ter nascido num berço do povo de Israel, de uma origem, você já era abençoado. Eu não tenho dúvida de que eu sou abençoado só por ter vindo de onde eu vim. E eu quero ser pelo menos um pouco do que ela foi. E eu oro para que eu seja muito. Então, se eu for um cristão, assim como minha mãe foi, eu estou feliz. Na realidade, o maior e melhor conselho são exemplos. Sinceramente, a minha mãe não falava, né? Ela agia. A forma dela de viver era o conselho. Era o que eu espero que todas as mulheres façam. A minha mãe não foi uma mulher perfeita, mas ela buscou. A minha mãe não foi uma mulher santa, mas ela buscava a santidade todos os dias. A minha mãe não era um Deus, mas ela andava com Deus. E é isso que eu espero que essas mulheres que me escutam, que elas tenham consciência de que são seres humanos, sujeitos a falhas, sujeitos a erros, mas que busquem todos os dias, nas primeiras horas do dia, andar com aquele que é santo, aquele que é puro, com aquele que pode fazer a diferença na vida de todos. Era isso que minha mãe fazia, que eu espero que se essas mulheres valorosas buscarem a Deus e quererem andar com Ele todos os dias, não tenho dúvida de que serão muito bem-sucedidas e vitoriosas. O problema é que, para nós, humanos frágeis, a concepção de vitória é muito superficial. Vitória pra gente é se você tá bem financeiramente. Muitas vezes algumas pessoas acreditam que vitória é se você tem somente uma boa estrutura financeira, família. Não. Vitória na concepção divina é sim independente. Se você está passando por momentos bons ou ruins, você não abandone o Deus que você acredita. E é isso que eu espero que todas as mulheres sejam. Mulheres que busquem a Deus todos os dias e que sejam vitoriosas em Cristo, não na concepção do homem. E que um dia, muito em breve, toda essa dor, todo esse sofrimento passe. E aí não vai existir mais nenhum tipo de dor, nenhum sofrimento. Um lugar onde é que não vai ter mais nenhum resquício de mancha nenhuma. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre.
Quem nunca passou por um sofrimento nessa vida, eu lamento informar, mas ainda vai passar. E o homem não foi feito para perder, né? Nós não fomos feitos para perder. Mas tem de bom ânimo. Esses dias eu estava conversando com meu pai. Às vezes a gente é tão... fala que acredita, mas não vive o que a gente fala. Muitas vezes fala da boca para fora. Uma palavra hoje em dia que eu tenho até pudor em falar, que as pessoas ultimamente têm usado tanto, mas de uma forma tão superficial, a palavra gratidão. Só que muitas vezes as pessoas falam gratidão, mas vivem pouco a gratidão. E hoje o que eu vivo é agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus por ter tido o privilégio de conviver com minha mãe 37 anos. Uma pessoa que eu andei com Deus, hoje eu posso falar que eu ando com Deus graças a uma pessoa que me apresentou e eu tenho o privilégio de chamá-la de mãe. Se para mim está sendo difícil, se para minha família é difícil, imagina para os discípulos que andaram com o próprio Deus. Que andaram, viram milagres o tempo todo na frente deles e do nada Jesus fala bem assim, ó, acabou. Agora vocês vão continuar, vou deixar um espírito consolador para auxiliar. Mas a minha presença física já basta. O que vocês aprenderam, aprenderam. E foram para o céu. Literalmente eles ficaram órfãos de Deus. Eu fiquei órfão de uma mulher, de uma mãe. E que mãe? Mas da mesma forma, o próprio Deus falou bem assim, olha, eu vou deixar um consolador, da mesma forma. E é isso. Acho que a gente precisa realmente aprender a agradecer o pouco ou muito tempo que a gente teve. E pegar o que a gente aprendeu e dar continuidade. Dar continuidade a esse legado de coisas boas. É isso que a gente espera. O que a gente quer, né? O que Deus espera da gente.